Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta. Mando então um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E também, claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Amigos, falar hoje sobre a Bíblia, absurdos e perversidades. Este é o vídeo 2 de uma sequência de vários vídeos, tá? Não sei precisar quantos. Por quê? Porque a Bíblia está repleta de absurdos e perversidades. O livro arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, sagrado, que está mais para sangrento do que para sagrado, não deveria ter um erro sequer, já perderia toda a sua divindade. No entanto, como nós ateus conhecemos o livro Bíblia muito mais do que os próprios cristãos, sabemos que o livro Bíblia está repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Além de que contém incesto, pedofilia, estupro, homicídios, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança crescida contém muita fantasia, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, dragão de 7 cabeças, estátua de sal, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas e jumento que fala. Diz também que coelho é ruminante e que morcego é ave. Além de que tem uma virgem casada, que transou com um pombo e nasceu ali o mito Jesus, que é ele sendo filho de sua própria filha, e filho dele próprio. Uma grande confusão do sistema religioso. Lembrando que falo mais aqui do livro Bíblia e do cristianismo por viver em um país de grande maioria essencialmente cristã. Por esse motivo falo mais do livro Bíblia e do cristianismo. O cristianismo, que toda a sua história está repleta de homicídios, genocídios, tortura, exploração de credibilidade popular, violação de direitos humanos, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, perseguições e inquisições. As inquisições ali onde o imperador Constantino, após ter criado a nova religião, o mito, o plágio, Jesus, que jamais existiu na história, muito embora alguns pastores religiosos tentam provar a existência do Jesus, que os próprios judeus o negaram, negam a existência desse personagem, eles tentam provar em algumas linhas, algumas menções do historiador Flávio Joséfo. No entanto, a papirologia séria, verdadeira, a arqueologia séria, ela desmente tudo isso, já comprovou que é tudo uma farsa. Tá, pessoal? Então, o Jesus bíblico só existe dentro da Bíblia, ele não existe na história. Tá? O sistema religioso, aqui e acolá, está tentando, financia estudos de religiosos para que se tornem arqueólogos, tenham um diploma para dar veracidade às fantasias bíblicas. E aí tentam provar a existência da arca, como tentaram outra hora, e a arqueologia séria, verdadeira, vai lá e desmente. A cruz de Cristo, os pregos de Cristo, locais onde ele esteve, toda essa baboseira aí, toda essa farsa, sabe? Mas jamais vão conseguir provar, por exemplo, uma fantasia dessa, como fazer cobra falar, jumento falar, e tantas outras besteiras que tem aqui dentro da Bíblia, que sabemos que eles jamais conseguirão fazer isso. Então não adianta tentar forçar. O cristianismo, nós sabemos, você não sabe, cristão, porque nasceu debaixo do jugo romano. Para você que não sabe, o cristianismo é o Império Romano, porque o Constantino derrubou os outros 3 imperadores quando o Império Romano cresceu demais. Então existiam milhares de religiões e ele tomou aquelas terras que já existiam outros deuses, cada um tinha seu Deus. Então o povo está entrando em conflito porque pertencia ao mesmo império dividido por conta de religião. Então ele cria o mito de Jesus, plagiado, que jamais existiu. Ele pegou histórias como de Horus, do Egito, que tem a mesma história, 12 apóstolos, ressuscitou, foi morto, ressuscitou, fez milagres. Toda essa história se repete com Dionísio, com Mitra, se repete com o Tamuz, e ali foi tudo plagiado. E lá nos concílios de Nicéia, principalmente o de Nicéia, o mito de Jesus foi eleito por maioria de votos, 300 votos. Inclusive teve bispos que votaram contra a divindade do Jesus, porque ele jamais existiu na realidade. Então, ali foram escolhidos alguns evangelhos, compilados alguns evangelhos, e outros foram condenados, e são chamados apócrifos, negados pelo concílio. Não foram aceitos porque tiraria a divindade desse mito. Tá, pessoal? Então, após ter criado essa nova religião, o Constantino agora obriga as pessoas a aceitarem o cristianismo. E ali nas cruzadas, os papas mandavam
invadir as cidades lá, e aqueles que não aceitassem Jesus seriam mortos ao fio da espada. Então hoje você é cristão, debaixo de sangue, não sabe. O termo pagão, por exemplo, vem daquelas religiões, né, que não faziam parte do cristianismo. Então, ou seriam do cristianismo ou morriam, ou se tivessem condições financeiras, pagavam ao imperador, né, pagavam à igreja, pagava a igreja católica, para continuarem com suas religiões. Então daí vem o termo pagão. E muitas outras eram o que os sacerdotes de outras religiões eram mortos e ali eram substituídos por sacerdotes cristãos, né? Então o cristianismo é feito à base disso, de muito sangue, sabe? Se hoje você é cristão, bate no peito, jura que existiu esse mito, então você está redondamente enganado, meu amigo. Você quando nasceu, você não teve nem escolha, foi jogado dentro de uma banheira cheia de água, sabe? E agora está condenado a aceitar essa farsa pro resto da sua vida. Infelizmente é assim. Meu amigo, homens criam deuses, não deuses criam homens. O mundo está repleto de deuses, bilhões de deuses, milhares de religiões e milhares de livros sagrados. Mas o cristão, o crente principalmente, bate no peito e arroga que é o Deus único e verdadeiro. Que absurdo, né? Se dentro da própria Bíblia dele, o próprio Deus entra em contradição. Ora diz que ele é único, ora ele diz que existem outros, que não sigam outros, né? E, inclusive existe o povo escolhido, que é o povo de Abraão, o Abraão que criou, né? Vem de uma sociedade politeísta, um panteão de deuses, né? E ali ele começa a criar o Deus dele, ele inventa o Deus dele também. O Deus dele agora ele cria o monoteísmo, né? Ali com Abraão, Moisés e se segue, tá, pessoal? Mas começou bem antes também com Akhenaton no Egito, tá? A questão do monoteísmo, tá, pessoal? E é bem interessante, eu costumo dizer que outro Deus não seria mais criado nos tempos de hoje. Por quê? Por conta da tecnologia, né? A tecnologia impediria a existência da criação de mais algum Deus. Por conta de quê? Fantasias como essas aqui, que cobra fala, jumento que fala, né? Seria bem fácil provar apenas com o celular. Então aquele mito de Jesus que andou pelas ruas, levantando aleijado, curando leproso, cego, né? Tudo isso seria filmado, sabe? Mas esse Deus é tão poderoso que o povo vivia em caverna e em tendas e cagava, com licença da palavra, né? Num buraco fora. Ele dá até instrução de como cavar com uma pá e enterrar o cocô. Sabe? Que até um gato tem a capacidade de aprender isso, faz por si só, já nasce sabendo. Mas o Deus bíblico, de vez de dar tecnologia, remédios, né? Nada disso ele deu. Ele deu apenas fantasias. Porque esse Deus bíblico, né, reflete lá aquele povo primitivo, bárbaro, da Era do Bronze, que é o povo hebreu, sabe? Bárbaro, primitivo, que agora criou um Deus e diz que esse Deus promete terra para eles, né, que, segundo a própria Bíblia deles, o gibi mágico deles, né, esse Deus teria criado tudo e todos, mas agora ele escolhe um povo para matar outros povos e tomar as terras. Vê que absurdo, né? Vê que não tem nem lógica. Toda a história bíblica é completamente irracional, tá? Mas para explicar o cristão é difícil, sabe? Mas enfim, pessoal, vamos ao texto. A Bíblia, absurdos e perversidades. Vamos lá ao vídeo 2, tá, pessoal? Vamos ver, eu separei aqui 3 histórias, né? Não vou ler só um versículo, para não dizer que eu estou fora de contexto. Então vou ler vários versículos, tá, pessoal? Vamos lá. A Bíblia, absurdos e perversidades. Começar pela história do Abraão, né? O maluco lá que só quem via esse Deus era ele, né? Então aqui ele viu Deus falando na cabeça dele para matar o próprio filho. Aí diz, Deus ordena que Abraão mate Isaque e ofereça-o em holocausto. Abraão mostra o amor dele por Deus pela vontade de assassinar o seu filho. Mas antes da garganta de Isaque ser cortada, Deus pede no lugar de Isaque um carneiro. Então, essa aqui é uma introdução que eu fiz. Agora veja o texto na íntegra. Tá? Gênesis capítulo 22, do versículo 2 ao 13, eu vou ler. E disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, primeiramente, aqui já tem erro aqui, holocausto, para você que não sabe, é sacrifício, tá? Aqui já tem um erro, porque ele diz, e toma agora o teu filho, o teu único filho. Aqui é uma grande mentira, tá? Porque o Abraão já havia tido um filho com a escrava da esposa dele. Porque a esposa dele era muito velha, não podia ter filho, e cedeu a sua escrava
para que o Abraão tivesse um filho com ela, que é o Ismael. Então, além de tudo, o primogênito aqui seria o Ismael. Então, não é o único filho, e o que deveria ser morto seria o Ismael. Mas por que isso não acontece? Por quê? Porque o Abraão, quando a Sara, quando a mulher dele pôde ter filho, expulsou a escrava com ciúme, e ele pega a escrava, a Agar, dá apenas um pouco de água e manda a Agar morrer no deserto com o Ismael, com o filho dele. O próprio filho mandou para o deserto, apenas com um pouco de água. Então aqui mandou, o Deus bíblico pediu o sacrifício de Isaac. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou, e pegou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaac seu filho. Vê que ele já tinha uns escravos, né? O povo hebreu já tinha escravo. E com ele seu filho Isaac seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se para um lugar, e levantou-se e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Você vê que Deus adorava o cheiro da carne queimando, sempre um churrasco, né? Tanto que o Noé faz um churrasco lá, depois que sai da arca, faz um churrasco com os animais. Os animais que limpos, que ele chama de animais limpos, né? Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, eu e meu filho, né, o Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Adorado quer dizer sacrificar, ia sacrificar o filho, só que o filho não sabia, o Isaac não sabia. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre o Isaac, seu filho. Ele jogou nas costas do moleque para ele levar, olha que sacana. E ele tomou, leva aí a lenha que eu vou te cozinhar nela, vou torrar nela. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então o moleque ali foi levando a lenha que seria queimado, né? A mão do pai maluco, do doido, né? Eu fico pensando às vezes se esse pessoal, esses líderes religiosos, fumavam alguma coisinha, né? Quando sumia, né? Sabe? Quando subia lá na montanha para falar com Deus e voltava todo doidão, como Moisés mesmo, né? Passou uns dias lá, voltou com uma pedra toda assinada lá de... Sabe-se lá o que ele estava fazendo lá, que tipo de erva ele estava fumando lá. Então aqui, e foram juntos. Versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o carneiro para o holocausto? O moleque não sabia que seria ele o carneiro, né? O cordeiro, para ser sacrificado. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, e meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Então ele disse ao moleque: não, deixe que Deus vai prover o carneiro, sabe? Que é você, meu filho. Ele não ia dizer isso, né? Ao moleque, né? E o pobre do moleque vai lá inocente, né? Com um pai doido desse. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Veja só. Aquilo que eu falei, né? O Deus bíblico adora o cheiro da carne queimando, né? E o sangue derramado. Ele adora isso. Isso está em toda a Bíblia, né? E depois lá, quando sai do Egito, ele diz: quando saiu do Egito, eu nunca te pedi holocausto, nunca te pedi... tudo mentira, né? O Deus bíblico entra em contradição, é um doido. Um povo doido, maluco. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. E tomou o cutelo para matar o seu filho. Estendeu Abraão sua mão. Vai vendo aí, né? Que barbaridade, que loucura. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, na hora que ele ia matar o filho, ia cortar o pescoço do filho, aí o anjo gritou, né? O anjo gritou. Agora, cadê o poder desse Deus, né? Que gritou, porque ele não paralisou ali Abraão para não matar, né? Mas gritou, né? Será que só era na cabeça desse maluco, não? 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Aqui vai duas observações. Ele diz, ó, veja só, não estenda a tua mão sobre o moço, sobre Isaac, o filho dele, e não faças nada, porquanto agora, prestou atenção ao agora, o agora, crente, deixa eu te explicar o agora, quer dizer que ele não é onisciente. Ele perdeu aqui a onisciência, ele já vem perdendo desde lá do começo. Eu começo a desmentir a onisciência de Deus desde da primeira linha, sabe? Desde a primeira linha.
Mas ele diz aqui, desde quando ele começa a criar as coisas, né? E viu Deus que era bom, ele só vê que era bom depois que foi feito. A mesma coisa aqui. Ele só viu que o Abraão o amava mesmo porque testou Abraão. E agora que ele viu aqui, ó, porquanto agora sei que temes a Deus. Agora, ele só sabe agora. Então, perdeu a onisciência, não sabia. Sinto muito. E disse que o único filho, né? Mas, aquilo que eu repeti, ele tinha o Ismael. Então, uma falha aqui também. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi-lhe Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, de todo jeito, o Deus bíblico adora sacrifício de animais, de pessoas. Pediu sacrifício de pessoas, sim, aqui, o de Abraão. Não chegou a fazer, mas pediu do animal, tá? Ele adora a carne, o cheiro da carne queimando e o sangue derramado. Viu? Mandou aqui um carneiro aqui que estava lá amarrado pelo chifre. É só um Deus perverso pediria para um pai que matasse seu próprio filho. Só um pai muito louco, doido, estaria disposto a matar seu próprio filho em nome desse Deus perverso. Gênesis 22, 10. E eis que Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para matar seu filho. Viu aí? Que história absurda. Vamos para mais uma. Uma história aqui muito perversa e eu vou ler ela, o texto inteiro. É a história de Diná, a filha de Jacó. Né? A filha de Jacó é tomada por um homem que parece amar afetuosamente. E os irmãos dela enganam a todos os homens da cidade e os matam, depois de ter circuncidado a todos. E então levam suas esposas, crianças e crianças como escravas. A história aqui de Diná, que é filha do Jacó, né? Gênesis capítulo 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Então, Lia, esposa de Jacó aqui, deu à luz a Diná. Diná, filha de Jacó. O Jacó aqui, que depois o nome dele seria trocado para Israel, tá, pessoal? Noutra fantasia bíblica em que ele entrou numa briga com um anjo, venceu, e aí o nome dele foi trocado para Israel. Sabe? Mas vocês vão ver aqui a perversidade desse povo aqui que se diz escolhido, né? Eu vou mostrar nesse texto aqui a perversidade desse povo aqui. E saiu Diná, pronto. Versículo 2. E Siquém, filho de Ramó, a Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. A humilhou, pessoal, não quer dizer que ele estuprou, tá, pessoal? Simplesmente porque para esse povo, como ele não era casado com ela, então foi uma humilhação para eles. E ele não fazia parte da tribo deles, eles não eram judeus, né? Esse pessoal aqui era Eveu, e ele era um príncipe Eveu, entendeu? Ele se apaixonou por ela, o rapaz realmente amava a moça, mas você vai ver que perverso esse povo aqui judeu, né? Que perversidade. E pegou-se a sua alma, quando diz pegou-se a sua alma, quer dizer que se apaixonou, né? Que teve relações com ela. E pegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça, entendeu? Ele amou ela e ela concedeu, né? Porque falou afetuosamente com a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, tome esta moça por mulher. Então ele chegou em casa, né? Ele havia desonrado a moça, né? Entre aspas, desonrado. Então chegou em casa e disse, meu pai, eu me apaixonei por ela, eu quero casar com ela, eu amo ela. Amo ela, sabe? Eu a amo. Amo ela quem tem a galinha. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, tome esta moça por mulher. Então versículo 5, quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viesse. Então, os irmãos de Diná, os outros filhos de Jacó, estavam no campo com o gado. Né? Povo perverso, brutal, viu? Vocês vão ver. E ele não falou nada, esperou os filhos chegar, né? Para ver o que é que fariam. Então aqui diz, e saiu Amor, seu pai, e saiu Ramó, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Então o pai do Siquém, né, o rapaz apaixonado pela moça, pela Diná, foi lá falar com o pai da Diná, né, o Jacó. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os homens e iraram-se muito. Então os filhos de Jacó ficaram com raiva, né? Ficaram irados, porque haviam desonrado a irmã dele, né? Desonrado entre aspas. Portanto, Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com uma filha de Jacó. O que não se devia fazer. Por quê? Porque era de outra tribo. E a tribo deles ali eles são muito tribalistas, né? É um povo escolhido, né? Eles se dizem escolhidos, né? E dizem lá que o Adolf Hitler é que dizia que era uma raça superior, né?
No entanto, são os judeus que se dizem uma raça escolhida por esse Deus, né? Segundo diz a Bíblia, né? O povo escolhido. Então vamos lá. Então falou Jacó, então... Versículo 8. Então falou Ramó a eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe peças por mulher. Então o pai do Siquém chegou lá e disse: olha, a alma do meu filho está apaixonado por sua filha. Ele não tem mal, ele tem boa intenção. Dá a mão dela por casamento. E aparentai-vos conosco, dai-vos as vossas filhas e tomai-vos as nossas filhas para vós. Ou seja, vamos ser uma família só, né? Ser um povo só, uma família só. E habitareis conosco e terás, e a terra estará diante de vós, habitará e negociará nela e tomar possessão dela. Então as nossas terras serão suas, vocês poderão entrar em nossas terras, seremos uma família só, um povo só. Só que esse povo não era judeu, né? E disse Siquém ao povo dela e aos irmãos dela: ache graça em vossos olhos e darei o que me disseres, ou seja, me aceitem que eu darei o que vocês quiserem. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. Você pode pedir o que vocês quiserem de mim, eu pago o que vocês quiserem, mas eu só quero casar com ela. O cara amava mesmo a moça, né? Ele não se aproveitou só dela, né? Ele não só se aproveitou dela. Ele a amava mesmo. Versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Ramó, seu pai, enganosamente. Fez o que diz o texto. Enganosamente. Eles mentiram para eles. Aí disseram o seguinte. E falaram: porquanto havia violado Diná, a sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque os judeus são circuncidados. Então, não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Versículo 15. Nisso, porém, consentiremos. Aí eles disseram: nós consentiremos se fordes como nós, e se circuncidar todo homem entre vós. Se todos os homens da sua tribo se circuncidar, a gente permite a união de vocês. E então daremos a vós as nossas filhas e tomaremos as vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo só. Versículo 17. Mas se não nos ouvires e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Se vocês não quiserem o acordo, ou vocês cortam... Circuncidar, pessoal, a filmose, é a pele do pênis ser cortada, né? Que é uma tradição judaica, tá, pessoal? Tradição deles, desse povo hebreu, judeu. Versículo 18. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, seu filho Amor. Do filho de Amor, de Siquém. Então eles acharam bom. Amor e Siquém concordaram. Disseram: não, tudo bem, é só isso? Então a gente faz. Se é só por isso, a gente faz. E então e não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então, ou seja, o rapaz ali estava tão apaixonado pela moça que ele disse rapaz, não, assim que chegou, cortou logo, o problema é só esse, eu faço. Se for isso para casar com ela, eu faço. Então o rapaz realmente amava a moça. Só que estão sendo enganados. Versículo 20. Veio, pois, Ramó e Siquém e seu pai à porta da sua cidade e falaram aos homens de sua cidade. Então ele foi lá à porta da cidade dele, ao povo dele, e falou: estes homens que são pacíficos conosco, os que estão com ele, né? O pessoal lá do Jacó, ele está dizendo que são pacíficos conosco, porquanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga e de espaço. A terra dá para todo mundo, então eles vão ser um povo só. Tornaremos nós as suas filhas e tomaremos nós as suas filhas por mulheres e eles lhes darão as nossas filhas. Então, isso é um povo só, né? Só que eles foram enganados, repito. 22. Nisso, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados.
e seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consentiremos somente com eles e habitarão conosco. Fazendo só o que eles estão pedindo, vamos nos circuncidar e seremos um povo só. Eles habitarão conosco, nós habitaremos com eles, né? Poderemos casar com mulheres da tribo deles, eles com mulheres da nossa tribo, por aí vai. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os homens, e saíram à porta da cidade. E foi circuncidado todo o homem e todos que saíram à porta da cidade. Então todos os homens ali concordaram com Ramó e o filho e foram circuncidados. Era um povo pacífico. Então, versículo 25. E aconteceu que ao terceiro dia, agora vem a desgraça. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, claro, né, não havia antibiótico, porque o Deus bíblico nunca pensou em dar antibiótico ou remédio para aliviar a dor, né? Ali, analgésico, né? O Deus bíblico criou tudo, fez tudo, mas não teve capacidade de criar analgésico nem antibiótico para evitar a inflamação e para diminuir a dor ali desse pessoal. Mas eles estavam aqui, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, isso aqui é o Levi das tribos de Levi, lembra do Levi? As 12 tribos de Levi, né? Irmãos de Diná, tomaram a cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram a todos os homens. Vejam que povo brutal, eles tramaram tudo isso, né? Pegar ele, os caras estavam ali debilitados, né? Pegaram eles de surpresa. 26. Mataram também ao fio da espada Amor e seu filho, Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Então foram lá, mataram todos, mataram o Siquém, mataram o rapaz apaixonado, mataram o Ramó, o pai dele, mataram os homens da cidade e pegaram a irmã dele e levaram embora. Mas não para por aí, eles voltaram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, tudo por conta dessa menina, né? Versículo 28. As suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. Tomaram tudo, foram lá, saquearam tudo. Eu estou dizendo que esse povo aqui é bárbaro, né? É um povo que roubava mesmo, entrava na cidade e saqueava. Aqui, tudo por conta dessa moça aqui que o rapaz concordou com eles, até de circuncidar, de fazer parte da religião deles, de acreditar no Deus deles. Mesmo assim eles foram lá e mataram a todos e roubaram, saquearam. Mas ainda se torna pior ainda. Versículo 29. E todos os seus bens e todos os seus meninos e suas mulheres, né, levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus. Eu tenho pouco povo em número, e eles se eles se juntarão, e serei destruído em minha casa. Ou seja, aqui o Jacó ficou com medo, porque o povo viu a injustiça, a sacanagem que foi, né? Então, ele achando que tinha pouca gente, pouco exército, porque se os outros povos se juntassem, ia lá e destruíam eles, sabe? Só que os outros povos parece que eram muito melhores do que eles, porque não foram lá para destruir eles não, sabe? Apesar da canalice, da perversidade que eles fizeram aqui. Vou ler mais um texto aqui, que está em Gênesis capítulo 38, 7 e o 10. O caso de porém, inclusive ninguém sabe qual era o ódio de Deus contra ele que o matou, tá? A Bíblia não narra. Mas porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Mas não diz por que ela era mau aos olhos do Senhor. Simplesmente, vai ver que o Senhor não gostou dele, não foi com a cara dele, pronto. Versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: tomai a mulher do teu irmão, e casar-te com ela, e suscitai descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Versículo 10 diz o seguinte: e o que fazia era mal também aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então aqui 3 historinhas que você vê aqui de absurdos e perversidades dentro deste livro, repleto de absurdos, perversidades, sabe? Atrocidades, muita barbaridade, muito sangue, muito sangue. Essas religiões semitas, quais são as religiões semitas? As que vêm dos hebreus. Os judeus, o judaísmo com o livro, a Torá.
o cristianismo com a Bíblia, que a Bíblia pertence à Igreja Católica, embora o crente use de enxeridos e ache que caiu do céu de paraquedas e tudo, do anjinho Gabriel, sabe? E o Alcorão dos muçulmanos, porque o Alá também é o mesmo Deus, Javé e Yavé, né? O Deus ali de Abraão. Então, crente, você que diz que o seu Deus é onisciente, que sabe todas as coisas, diz que o seu Deus é onipotente, né, de poder infinito, diz que o seu Deus é onipresente, que está em todos os lugares, eu digo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda, tá, pessoal? Sou ateu com muito orgulho. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.